A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou a pastora Rosana, da Assembleia de Deus, Ministério Santa Isabel. E quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos, que eu estava aqui dando uma meditada na palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe a lembrança, esta passagem bíblica, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Azael, rei sobre Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E aqui nós estamos falando do profeta Elias, um profeta que foi muito usado na mão do Senhor, muito ousado, a ponto de profetizar que sobre as suas palavras não ia haver chuva na terra. A terra ficou 3 anos e meio sem chuva, tudo seco. As pessoas estavam já perecendo. Ele foi o primeiro a comer um sanduíche, né? Pão e carne vindo através de um corvo. E nós vemos que Deus era com esse moço, que quando ele orava caía fogo do céu. Consumia holocausto, consumia pedra, consumia água, consumia o sacrifício. Nós vemos assim um Deus muito maravilhoso se apresentando a este profeta. Só que quando nós começamos essa leitura no capítulo 19, do versículo 14, nós vamos ver um profeta, um grande profeta de Deus, se lamentando, a ponto de dizer a Deus que ele era muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, e os filhos de Israel estavam ali deixando o concerto de Deus, né? Derrubaram todos os altares, mataram os profetas à espada, e só ele tinha ficado, e aí as pessoas estavam querendo tirar a vida dele. Então ele estava apresentando para Deus, ele estava falando para o Senhor o que ele via, o cenário dele, a sua ótica, que só ele havia ficado dos profetas, e ainda pessoas queriam que ele morresse. Também vai falar aqui do concerto dos filhos de Israel que estava sendo quebrado perante o Senhor. Ele também diz aqui que ele era muito zeloso, né? Chamando para ele uma glória diferenciada que, vamos dizer assim, não lhe pertencia, né? O Senhor queria esse profeta na humildade, mas ele não estava dessa forma. E a gente vai vendo que Deus entendeu que aquele profeta, ele estava dizendo que Deus tinha perdido o controle, que de alguma forma Deus já não estava mais dominando sobre pessoas e coisas. E o Senhor mostra para ele quem era ele. Quem era o Senhor perante aquele profeta? Porque ele só era usado porque Deus permitia, ele só era usado porque Deus o enchia de dons, ele só era usado porque Deus era com ele. Mas quando ele começou a dizer: Senhor, só eu sou zeloso, Senhor, olha para mim, Senhor. Todo mundo está contrário ao Senhor, ninguém quer obedecer mais a tua ordem. Está todo mundo quebrando ali, né? Os seus altares, está todo mundo quebrando a sua aliança. Só eu fiquei, e ainda, coitado de mim, que muita gente me quer o mal, quer tirar minha vida. E o Senhor, ele começa então a tomar uma atitude. Uma grande e ousada atitude. Nós vemos aqui que o Senhor fala para ele voltar pelo caminho para o deserto. Dizendo: eu ainda mando em você. Então você vai voltar para o deserto, para o caminho do deserto. Você vai voltar de onde você veio. Você vai até Damasco. E você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. E nós sabemos que a Síria não fazia parte do povo de Deus. Porém, o Senhor de alguma forma se agradou nesse momento de usar esse profeta para ungir um rei sobre aquela nação, sobre a Síria. Talvez para mostrar para o profeta que Deus, ele não ordenava só o seu povo, Deus não estava só olhando para o seu povo, mas Deus dominava sobre tudo e todos, sobre as nações da terra. Depois também Deus manda ele ungir Jeú, filho de Nice,
como rei de Israel, dizendo, olha, eu mando lá fora, mas mando também aqui dentro no meio do meu povo. Eu posso levantar um lá fora e posso levantar um aqui dentro, na minha nação, na nação que eu escolhi. E aí Deus vai um pouquinho mais além e fala, ó, você vai ungir outra pessoa para ser profeta no seu lugar. Alguém vai ocupar o teu cargo. E essas 3 coisas Deus fez para mostrar para Elias que Deus estava no controle absoluto de tudo. E isso é muito glorioso. Talvez Elias em algum momento disse, puxa, só eu fiquei, sou muito usado, e olha agora. E Deus disse, espera aí, então vamos resolver a sua causa. Eu vou colocar outra pessoa para exercer o teu cargo e vou te liberar do cargo. E é interessante que o próprio Deus diz que haveria uma sucessão. Ele ungiu um rei sobre a Síria, um rei sobre Israel e um profeta. Um rei das nações lá fora, um rei dentro da sua nação, do seu povo e um profeta. E ele diz, aquele que Azael não conseguir matar pela espada, então quem vai matar vai ser Jeú. E quem Jeú não conseguir matar pela espada, quem vai matar vai ser o profeta Eliseu. E nós vamos vendo que Deus, ele deu uma ordenança que isso ia acontecer. Mas o mais interessante no meu ponto de vista, que também é bem bonito de estar lendo, é que Deus diz para o profeta Elias, como uma resposta, dizendo, olha, também eu fiz ficar em Israel 7.000. Como se Deus dissesse para aquele profeta que se achava só e muito glorificado, muito engrandecido. Falou, olha, peraí, lá em Israel tem mais 7.000 que não dobrou o joelho e nem beijou Baal. Que eu fiz ficar. Foi de propósito que Deus fez ficar. Foi o próprio Deus que permitiu que eles ficassem. Mas diferente do profeta Elias, que era muito, mas muito usado nas mãos do Senhor, aqueles 7.000, mesmo que anônimo, não tem nome deles, eles estavam de pé, não estavam murmurando, não estavam questionando o Senhor. Estavam na posição, quietos, mas na posição. Não beijaram Baal, estavam na posição. Não fizeram nada de errado, estavam na posição. E o Senhor se lembra deles, dizendo, olha, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E há na Bíblia uma porção de anônimos, uma porção de acontecimentos que a gente às vezes lê, dá uma certa atenção, às vezes dá pouca atenção. E se a gente voltar um pouquinho no mesmo livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 3, a gente vai ter uma conversa interessante, uma palavra interessante. Diz assim, ó, e Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Esse Obadias aqui, eu não sei como é que alguém escreveu a respeito disso. Se foi algum profeta ou se foi uma inspiração simplesmente do Senhor, em algum momento em que alguém estava escrevendo o livro de Reis, para citar o que Obadias fez. Mas aqui dá a entender que ele fez porque ele temia ao Senhor. Não porque queria ser engrandecido, não porque queria ser mencionado, não porque ele tinha uma relação pública excelente, não. Aqui diz que Obadias temia muito ao Senhor. De maneira que, quando Jezabel começou a destruir os profetas de Deus, ele pegou pelo menos 100 profetas e cuidou daqueles 100 profetas. Colocou ele nas covas de 50 em 50 e foi alimentando de água e foi alimentando eles de pão. A palavra aqui é sustentando. Eles foram sustentados por uma pessoa que era simplesmente um mordomo. Nós vamos olhar, amados, o cuidado que Deus tem pelos seus profetas, pelo seu povo, por aqueles que temem a Ele. Deus honrou muito aqui esse homem, esse mordomo Obadias, descrevendo a respeito dele o seu feito e descrevendo a respeito dele, do seu temor. E também o quanto ele abençoou, o quanto ele fez, o quanto ele ajudou a nação e o povo de Deus e o nome do Senhor
através de pelo menos 100 profetas. E é interessantíssimo, nós fazemos parte ou de Obadias, como aquele que ajuda alguns na possibilidade que tem, do jeito que pode, ou sermos aqueles 7.000 que também não dobraram seus joelhos e foram leais ao Senhor. Não dobrou joelho, não beijou a Baal e nem teve nenhum ajuntamento maligno. Então, amados, eu não sei se você faz parte dos 100 ou se você faz parte dos 7.000. Também eu não sei se você pode ser Obadias ou se você pode ser o profeta Elias. O que eu sei é que quem é chamado por Deus e tem uma posição com o Senhor tem que ser zeloso naquilo a qual o Senhor tem confirmado nas tuas mãos. O Senhor confiou em você, o Senhor confiou em mim. E nós temos que estar junto com o Senhor. Veja que Deus substituiu o profeta Elias pelo profeta Eliseu, que houve ali uma honra duplicada na vida dele, porque ele pediu ao Senhor uma unção dobrada. Mas é interessante também, nós sabemos que mesmo que Elias, né, por um momento ali ele conversou com Deus e não estava ali muito feliz com a sua situação, ainda assim ele não foi infiel. Ele foi murmurador, falou uma coisa que não devia, mas ele não foi infiel. E Deus o colocou também numa posição maior. Ele teve honra de Deus ainda. Elias ainda teve honra, né? Teve ali a honra de subir aos céus num redemoinho dentro de um carro de fogo. O único. Talvez seja uma das duas testemunhas mártires que ali no livro de Apocalipse se revela. Ele teve um posicionamento grandioso com o Senhor. Mas quando nós, amados, temos uma grandeza diante do Senhor, quando Deus é conosco na sua grandiosidade, nós não podemos ser levianos com Deus. Nós não podemos falar com o Senhor de uma maneira estranha, a qual o Senhor ali aparentemente estava um pouco irritado, né? Tanto que ele foi substituído. Mas o Senhor não desamparou nem Obadias, nem os 100, nem Elias e nem os 7.000. O que importa, o resumo dessa palavra é esse. Fique na posição que você foi chamado. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Faça exatamente o que Deus tem para a tua vida. Talvez o que Deus tem para você é abrir covas. Mas não covas de sepultura, covas para colocar dentro dela como zelo do Senhor, como lugar guardado, como uma fortificação, os profetas do Senhor. Talvez o que Deus tem para você é levar água e pão para alimentar algum profeta, alguma pessoa que é do Senhor. Talvez o que Deus tem para você é algo mais grandioso. Não importa. Só sei que Deus tem uma honra para a tua vida. E seja honrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.